Oi, Aranilde. Oi, Aranilde, como é que tá teu TCC? Não tô te ouvindo. Tá, você tá no mudo. Mas é no computador, tira do mudo aí. Ok, tá me ouvindo agora? Como é que tá teu TCC? Agora tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá pronto. Tá pronto o TCC? Meu TCC já tá pronto. Quem que é o teu orientador? Sou eu? Vou escolher você. Então, você O tem que meu me mostrar esse TCC, negócio, como assim? vou mostrar. Já tá pronto. Professor, eu não entrei ainda agora no áudio, porque estava mudo, Hum, mas eu queria que naquela hora, mas deixa para outra hora, né? Então, Fala. sobre a diferença do licenciamento ambiental com a licença ambiental, né? Que Mesma não pode coisa. ser confundido, hein? Não, licenciamento é o processo. Licença é o Isso, é papel. isso. É, É é só o que não isso. pode ser confundido, né? Porque muitas das vezes as pessoas se confundem. E É. aquelas três licenças, Ah, elas também elas são encontradas lá no artigo 19 do decreto 99.247, eu né? sei. Então ele não é só encontrado na resolução, mas também, né? Não, tem no decreto que você mencionou, tem na lei da proteção ao nacional do meio ambiente, que é aquela lei de 1981. Peraí que eu já vou te falar o número da lei. Lei de proteção ao patrimônio. Todas as legislações de direito ambiental que a gente já viu fazem menção ao EIA-RIMA. A própria Constituição, no artigo 225, fala do EIA-RIMA, tá? Então não é só, não são só nas legislações do CONAMA. Eu não quero ficar lendo a legislação para vocês, listando a legislação, porque isso vocês acham na internet. É importante entender a lógica do processo, por que tem que ser feito dessa maneira e não de outra, e o que é questionado no Poder Judiciário, geralmente, quando dá problema. É isso que me interessa conversar com vocês. Porque a lei, vocês olham, é só vocês baixarem na internet, colocar assim no Google, lei e a rima. Vocês vão ver a resolução do CONAMA, vocês vão ver a Lei de Defesa do Patrimônio Ambiental. Ó, deixa eu falar aqui. A Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, vai falar em EIA-RIMA. A lei que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a 12.305, vai falar em EIA-RIMA. A Lei Uhum. 6.938, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, é a primeira lei no Brasil, antes da Constituição, foi a primeira lei no Brasil a falar no estudo de impacto ambiental, tá? É a Lei 6.938 de 81. Ela fala em EIA-RIMA também. Então, vocês vão ver essa obrigação em vários lugares diferentes. Nas resoluções do CONAMA, da obrigatoriedade de fazer o EIA-RIMA e quais atividades que é obrigatório e que a lista é enorme. Eu não vou ficar lendo para vocês todas as atividades empresariais que é necessário ir à RIMA. E além do que está na lei, é possível que a administração pública peça um EIA-RIMA ad hoc, que a Secretaria, que o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, vire para o particular, num processo de licitatório, sei lá, ou que o vale, e fala assim, você precisa fazer EIA-RIMA. E aí o particular vai ter que ir lá fazer todo o processo e tal. Então, é, tem isso na lei de legislação civil pública, vai ter. A legislação de direito ambiental ela é muito fragmentada. Tem muito ordenamento, tanto administrativo quanto leis mesmo, que tratam de vários temas na área. Então, a Karina. Oi, Karina. Deixa eu ligar meu gravador aqui que eu estou falando já e não estou gravando. Espera aí. Tá falhando, professor. Tá falhando? Alô? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando, pô. Tô conseguindo lhe ver. Espera aí.
Melhorou a conexão agora? Tá me ouvindo melhor? Agora sim. Eu mudei da Vivo da Você Telecom para Vivo de novo. Você Telecom é complicado. Cadê o Luiz? Já tá falando aqui. Tá ouvindo, Luziel? Deixa eu só voltar. Se eu sair é porque eu não estou conseguindo ouvir. Tá, se você sair, pode botar no mudo de novo, tá, Iranildo? Eu não sei que você vai falar comigo, você deixa no mudo. Senão todo mundo fica ouvindo a conversa. Como é que vocês estão de TCC? Quem quiser conversar alguma coisa de TCC comigo, orientando de outros professores, tiver algum drama, pode. Eu tô aqui também para ajudar com o TCC, tá, gente? Vocês podem aproveitar esses dias aí. Estou ouvindo. A gente está te ouvindo, Iranildo. Deixa eu escrever para ela aqui. Se vocês tiverem com algum problema de TCC, podem falar comigo. Podem falar comigo também. Tá ouvindo agora? Bom. Agora ela botou no mudo e eu não estou ouvindo ela. Mas enfim, é um drama isso aqui. Onde é que eu estava mesmo? Vamos tocar o barco, porque eu quero ver se a gente conclui esses 2 pontos agora, relativos à Lei de Proteção ao Patrimônio Genético, que é a Lei Nacional de Segurança do Meio Ambiente, a Lei de Biossegurança e... Dei só um segundo aqui para eu localizar outra lei. A Lei 13.123 de 2015. Eu vou botar aqui no chat para vocês, tá? 13.123 de 2015 e Lei da Biossegurança. Abram aí essas 2 leis onde vocês estiverem para abrir aí essas 2 leis, que a gente vai dar uma olhadinha nelas agora. Agora deu para ouvir? Dá para ouvir? Tô te ouvindo. Muito bom. A gente estava falando de TCC, né? E acabei não lhe ouvindo direito. Para você e para os outros demais colegas, se tiverem alguma dificuldade com o TCC, quiserem falar comigo, eu posso ajudar também. Esse artigo que eu botei na aula passada sobre discricionariedade no licenciamento ambiental, ele está muito bom e ele está bem assim, exemplificativo de como tem que ser um TCC de vocês. Se vocês lerem esse artigo, vocês vão ver mais ou menos como foi feito a exposição. Se o TCC de vocês estiver daquele jeito, ou até menor um pouco, está meio grande, é um artigo que tem acho que 30, 40 páginas. O TCC de vocês pode estar em torno de 20, 30 páginas. Se tiverem bem redondas, não tem problema. Mas o meu é na área penal, professor. Tá. Mas para qualquer área. Para qualquer área, esse artigo é bom para vocês olharem como é que tem que ser o TCC de vocês. Porque ele expõe o argumento, doutrinário, e aí ele fez uma pesquisa nas decisões do STJ relativas ao tema que ele está estudando, que é a discricionariedade no licenciamento ambiental. E aí, depois disso, ele até expõe a metodologia dele. Ele fala assim, olha, eu fui no site do STJ, pesquisei com esses termos, com esses nomes, verifiquei todas as decisões que tinham nesse assunto, e agora vou partir para a análise das decisões. Aí ele analisa, acho que 7 decisões. O que foi argumentado pela parte autora, o que aconteceu na primeira instância, o que aconteceu na segunda instância, e o que o STJ entendeu no tema do licenciamento ambiental e discricionariedade de EIA-RIMA, que é o que ele está vendo lá no caso concreto dele. E aí ele olha um por um e debate as questões jurídicas que são relativas ao assunto em cada decisão judicial. Então, o TCC de vocês tem que ser naqueles termos, um bom TCC. E eu sempre saliento isso para os meus orientandos, pelo menos, tem que ter jurisprudência no TCC de vocês, tá? Sim. Se for um tema que tem coisa aqui na Amapá, de preferência, jurisprudência do TJ ou do TRF da primeira região, que é o TRF que cuida da gente aqui. Então, o meu TCC da minha pós em Direito Penal, ele foi na área da administração. Tá. Então, é importante você não só olharem na doutrina e só copiarem a doutrina, como sei que a galera costuma fazer, ler doutrina e vai escrever nas suas próprias palavras, mas o que já está dito na doutrina. Sem olhar casos concretos, que você vai mostrar exatamente aonde que aconteceu o problema ali, aonde que as interpretações jurídicas divergiram. Porque quando você olha a doutrina, é tudo muito bonitinho. A doutrina fala,
direito ambiental evoluiu com a humanidade, agora a gente tem direito ambiental, ou sei lá, criminal. O direito criminal antigamente era o Código de Hammurabi, e depois lei de Italião, e não sei o quê. E você não vê exatamente onde é que estão os problemas, onde é que dá briga judicial, onde é que tem interpretação que diverge uma da outra. Você não vai ver aonde que se aplica uma súmula ou não se aplica a súmula. É onde vai ter as questões jurídicas que são as mais interessantes. Então, olhem para o artigo que está lá no Salas Virtuais e olhem como é que o cara fez. Façam igual. É isso que eu estou dando a dica para vocês. Vamos olhar para a lei de biossegurança primeiro, que é a lei 11.105 de 2005, tá? Essa lei ela veio nas discussões sobre duas coisas. Primeiro, a proteção ao patrimônio genético e questões relativas à manipulação genética da natureza. E a outra relativa a manipulações genéticas do homem, da gente. O que podia e o que não podia fazer com o ser humano e o que podia e o que não podia fazer em relação à natureza, com questões de pesquisa genética e tal. Hoje a gente sabe que é possível você fazer e brincar com a genética. Você pode pegar um óvulo de uma mulher, pegar o espermatozoide de um cara, alterar o que está ali dentro da genética para criar um ser humano fabricado, basicamente, no limite. Eu aposto que já tem milionário aí pelo mundo, algum milionário chinês que resolveu que os filhos dele iam nascer tudo de um jeito e não de outro. Ou que ele ia querer só meninos ou só meninas na família dele. Já fez ali a manipulação. Porque lá, né, se o cara tem dinheiro, ele faz o que ele quer e tal. Mas a lei, aí então tem muita discussão sobre isso e a lei de biossegurança veio a dar segurança jurídica ao que o judiciário já vinha entendendo na prática, mas algumas outras questões que ainda estavam sob discussão. Por exemplo, o que ficou famoso, porque tem um julgamento do STF sobre o assunto, a possibilidade de pesquisa em células-tronco, que estava começando a acontecer, vocês sabem como é, você pega um espermatozoide, pega o óvulo, faz um zigoto, e aí daquele proto-embrião que está nascendo, você poder tirar dali o chamadas células-tronco, que são células iniciais de desenvolvimento do ser humano, que elas se dividem em qualquer outro tipo de célula. Pode virar célula do fígado, pode virar célula neurônio, pode virar osso, pode virar uma série de coisas daquela célula inicial. Inclusive, tem muita gente no mundo já, muito milionário, né, que quando teve filho, tirou célula-tronco dos filhos e colocou para congelar. Porque se daqui não sei quantos anos o filho tiver com algum problema por exemplo, de renal ou de fígado e precisar substituir um órgão, você pega aquela célula-tronco originária dele e multiplica ela para criar um fígado novo para aquela criança, para aquele adulto, sei lá. Também é possível extrair esse tipo de material genético de fetos. Enfim, dá para fazer o diabo com esse negócio de genética. E aí foi necessário marcos éticos, morais, para o que era permitido e o que não era permitido. E não só em relação ao ser humano, mas em relação a um tema que eu acho super interessante, que é o tema dos organismos geneticamente modificados, particularmente táticas do agronegócio que visavam, por falta de outras palavras, eu vou explicar para a gente, mas que visavam ferrar com a gente para eles ganharem dinheiro. Basicamente era isso. A Monsanto, no início dos anos 2000, desenvolveu um troço chamado semente killer, semente de soja killer, que era o seguinte: você vai na Monsanto, compra a semente da melhor qualidade, ela é resistente a pesticida, ela é resistente, você não precisa aplicar muito pesticida nela, então ela é mais, você não precisa botar veneno na planta para proteger ela cresce muito melhor e ela tem menos veneno, então vai fazer menos mal para o consumidor final. Tem uma série de vantagens por causa de manipulação genética. Não só da soja, mas isso acontece em todo tipo de plantação hoje em dia, tá, gente? Laranja, soja, laranja, trigo. Manipulação genética a humanidade sempre fez, desde Mendel, que vocês estudaram no ensino médio, que pegava o feijão e aí juntava os 2 feijão que ele queria para nascer um feijão melhor, e aí daquele feijão melhor ele juntava com outro feijãozinho. Só que agora é possível fazer isso de maneira cirúrgica. Não precisa mais você ficar misturando
variedades diferentes da mesma planta para obter o resultado que você quer. Você pode ir direto na planta e misturar célula de rato com célula de camelo na célula da maçã e fazer a maçã ficar de uma cor diferente, enfim. E o que a Monsanto estava fazendo era criando variedades genéticas de plantação de soja, as quais era possível, que eram muito boas para a plantação, cresciam muito, produziam muito óleo de soja e eram resistentes a várias pragas que atacavam a soja, mas, ao mesmo tempo, eles tinham um gene nessa soja que impedia que a árvore se reproduzisse. O que isso gerava? Gerava que toda vez que você precisava plantar soja, você precisava comprar soja da Monsanto. Você tinha que ir lá e comprar a semente deles, porque a sua árvore não produzia mais semente. Só quem tem a patente da semente e que pode vender aquela semente seria a Monsanto, porque a tecnologia está patenteada e o que ela te vende você não pode você mesmo pegar e plantar você. Então, isso gerou um desconforto aí na comunidade jurídica. E essa lei veio para tratar essas coisas. Deixa eu ler alguns pedaços importantes dela aqui para vocês. Não. Primeiro o artigo 5º, para falar da questão das células-tronco. Esse artigo foi parar no Supremo. Artigo 5º. É permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, fora da mulher, né, e não utilizados no respectivo procedimento. Ou seja, você pode utilizar as células que são produzidas quando uma mulher quer engravidar, e aí você produz assim, milhares de óvulos fertilizados para tentar engravidar essa mulher que quer engravidar e não consegue engravidar pela via natural. Nesse procedimento, sobra um monte. E esses óvulos eram todos jogados fora. E o que a comunidade científica queria era utilizar esses óvulos em excesso utilizados para fazer pesquisa. E aí a lei está tentando para isso. E utilizar essas células como célula-tronco, tá? Então a lei continua. Fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento, atendida às seguintes condições. Então, as restrições foram criadas aí para fazer esse tipo de coisa. Inciso 1. Sejam embriões inviáveis, ou seja, embriões que não podem mais ser utilizados para criar um ser humano. Inciso 2. Sejam embriões congelados há 3 anos ou mais da data da publicação dessa lei, ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento, ou seja, são embriões que a princípio não servem e você tem que esperar mais 3 anos com ele congelado para poder fazer pesquisa com esse embrião, tá? Parágrafo 1º. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. E o mais importante é isso. Então, permitiu-se a pesquisa com essas células, aonde você não vai utilizá-las para mais nada, elas são congeladas por 3 anos e você pode utilizar aquilo para fazer pesquisa. Qualquer outro tipo de célula, não. Se eu em casa quero brincar de ser cientista maluco, eu não posso, tá? Só são nessas situações específicas. Artigo 6º, esse é importante. Fica proibido a implementação de projeto relativo a OGM. OGM é organismo geneticamente modificado, tá? Sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual. Fica proibido também, inciso 2, a engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN, ARN, DNA, basicamente, natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas desta lei. Fica proibido, inciso 3, a engenharia genética de células geminial humanas, zigoto humano e embrião humano. Ninguém pode brincar de fazer ser humano em casa. Só da forma que a gente gosta. Da forma que, de qualquer outra forma, não pode. Inciso 4, fica proibido a clonagem humana, que não estava na lei isso ainda. Até 2005, dava para clonar ser humano no Brasil, se o judiciário não falasse nada. Inciso 5, fica proibido a destruição ou descarte do meio ambiente de OGM, seus derivados, em desacordo com normas ambientais estabelecidas. Então, enfim, você não pode jogar fora o material que você está usando aí. Os outros incisos são de disposição do material de pesquisa, não importa para a gente aqui. Artigo 7º. São obrigatórias a investigação de acidentes ocorridos no curso das pesquisas, a notificação imediata à CTN-Bio, eu já vou falar da CTN-Bio com vocês, a adoção de meios necessários
para plenamente informar a CTN-Bio, as autoridades de saúde pública. Isso da CTN-Bio, deixa eu só abrir aqui uma coisa, diz respeito ao órgão que foi criado no Ministério da... Eu queria gravar aqui, não estou conseguindo. Deixa. O órgão que foi criado no Ministério... Espera aí, só um segundo, gente. Vou botar para gravar aqui. Parou. Continuação aqui, essa parte, a gente vai perder esse primeiro pedaço que não ficou gravando, mas a partir de agora está gravando. Que foi criado para monitorar esse tipo de coisa. Tá? Assim como o CONAMA é o conselho que monitora questões relativas ao licenciamento ambiental, a CTN-Bio a Comissão de Biossegurança, que vai monitorar esse tipo de atividade que envolve genética. Ela é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, diferente do CONAMA, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Tá? Mas é a mesma função. São obrigatórias a notificação, falei para vocês. O CTN-Bio está a partir do artigo 8º. Eu não vou ler aqui sobre o CTN-Bio, porque não é o caso para a gente, mas é como é que ele é criado, quem são os membros. Comissão Técnica de Biossegurança. Tem o Conselho Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O Conselho é o órgão deliberativo e a Comissão Técnica é o órgão de assessoramento, o órgão informativo, é o órgão técnico que vai informar ao Conselho Nacional, que vai ou não autorizar. Na prática, é o CTN-Bio quem trabalha. O Conselho Nacional é meramente o conselho mais político da coisa. Deixa eu descer mais um pouco aqui agora. A partir do artigo 20, você tem responsabilidade civil e administrativa, no estilo que a gente estudou ano passado, a possibilidade de multa, de cancelamento de registro, de suspensão de venda. O Conselho Nacional também edita várias normas sobre a obrigatoriedade de informar o cidadão sobre a utilização de OGMs no que você está comendo, de organismos geneticamente derivados. Por isso que a gente compra óleo de soja, está lá escrito às vezes, tem OGM. Ou você compra batata Ruffles, batatinha, micos não, né? Micos é tudo natural. A gente compra Pringles, essas coisas, está escrito lá, tem OGM. É meramente informativo, porque na prática não causa nenhum dano para a gente isso. Alterou-se a genética da planta, mas isso não produz nenhum efeito nocivo para a gente. O problema de alteração genética foi levantado para evitar, na verdade, práticas comerciais abusivas, como essa que eu falei para vocês da Monsanto, que queria criar semente de planta que era autodestrutiva. Ou seja, você não conseguia comprar a semente, plantar e depois ter a semente você mesmo e continuar plantando. Você era obrigado o tempo todo tendo que comprar a semente da Monsanto. Então, esse é o perigo de questões relativas a isso. Não perigo para a gente comer. Esse perigo realmente não tem, além dos que já existem. Se qualquer coisa é melhor até, porque essas plantas são resistentes a pesticida, então você não precisa usar muito pesticida nelas. Então, até, muitas vezes, é uma planta que faz menos mal para a nossa saúde do que uma planta que não foi geneticamente modificada. O ponto importante desse ponto é isso. Agora vamos olhar a outra lei, a Lei 13.123. Essa é um pouco mais complexa e essa diz respeito a outras questões, essas relativas ao uso do patrimônio genético brasileiro, tanto das nossas diversidades. É uma lei que visa proteger a diversidade natural e as comunidades nativas que utilizam esses conhecimentos naturais sobre essas plantas do Brasil contra a biopirataria. É uma lei que protege da biopirataria no Brasil, tá, gente? Deixa eu passar para os pontos importantes dessa lei. Vamos começar pelo artigo 2º. É a Lei 13.123 de 2015, tá, gente? Para quem ainda não abriu. Artigo 2º. Além dos conceitos e definições... Não, peraí. Tá. Além dos conceitos e definições constantes na Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto de 1998, consideram-se para os fins desta lei. Uma pausa. Essa Convenção sobre Diversidade Biológica, ela foi promulgada em 98, ela é relativa a um tratado internacional que o Brasil assinou na mesma área que
diz basicamente as mesmas coisas. O cuidado com a biopirataria, tá? É uma convenção internacional sobre biopirataria. Essa lei, ela vem simplesmente colocar na legislação interna brasileira aquilo que já estava na convenção, no tratado. E aí o interessante de ver, aqui, por exemplo, no inciso 5, ele fala em provedor de conhecimento tradicional associado, ou seja, ele conecta o conhecimento tradicional com o patrimônio genético de uma determinada planta ou de um determinado animal que está na natureza. O que acontecia muito no Brasil, a gente sabia de notícia aqui no Amapá direto, era que o pesquisador internacional vinha aqui, fazia a pesquisa dele, descobria um remédio novo, descobria uma droga nova, descobria um medicamento novo, descobria... Hã? Fala, Marcelo. Desculpa, professor, foi sem querer. Tá. Descobria um conhecimento aqui e levava para fora do Brasil, ganhava rios de dinheiro e a comunidade que realmente produziu originalmente aquele conhecimento não ganhava nada e tal. Então, a lei vem cuidar desse ponto. Deixa eu chegar aqui nas partes mais importantes. Aqui, de novo, outro conselho. Percebam que todas essas leis, elas têm sempre um conselho, atrelado ao monitoramento, a criação de regras e a fiscalização de coisas relativas àquela lei. A CTN-Bio, na lei da biossegurança, e aqui você tem o GESEM, CEGEM, cadê? O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que também vai exercer essa mesma função. Aí você tem a composição dele aí na sequência. Artigo 8º. Ficam protegidas por esta lei os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético de populações indígenas de comunidade tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita. Parágrafo 1º. O Estado reconhece o direito das populações indígenas, das comunidades tradicionais, dos agricultores tradicionais, de participar da tomada de decisões no âmbito nacional sobre assuntos relativos à conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do país, nos termos desta lei e do seu regulamento. De novo, aquilo que eu falei para vocês sobre a participação dessas comunidades, que está em toda a legislação ambiental, percebe que tem essa conexão entre meio ambiente e população tradicional. São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais, a publicações científicas, registros em banco de dados, inventários culturais. O artigo 9º é super importante. O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável está condicionado à obtenção do consentimento prévio e informado. De novo, essa palavrinha, prévio e informado, consentimento prévio e informado, que a gente viu na legislação lá no caso de Belo Monte, a gente viu quando eu discuti para vocês a convenção e o protocolo de consulta aos povos indígenas aqui do norte do Oiapoque, dos Wayampi, e que o Ministério Público tem celebrado no Brasil todo. Quer dizer, os índios têm que ser consultados não para inglês ver, mas eles têm que ser consultados na forma como eles querem serem consultados. E o legal dessa lei é que ela estabelece várias formas de registro para essa consulta. Essa consulta pode ser feita, por exemplo, o registro pode ser audiovisual do consentimento. Ou seja, não precisa ser uma coisa formal, muito formalizada, jurídica. Você pode ter uma forma verbal, porque muitas dessas comunidades indígenas, eles não falam nem, os mais afastados não falam nem português. Então, quanto mais tem um documento legal que autoriza, mas eles têm as formas tradicionais deles de serem consultados. Então, você pode ter uma coisa assim, um vídeo gravado dos índios todos fazendo a dança do cocá deles lá, e a consulta deles, e consultando as entidades deles lá, dos superiores, dos céus, que autorizam a mexer com o sapo que vive no rio dele lá. Aí isso pode ser filmado e isso pode ser utilizado para comprovar a consulta, desde que a consulta tenha sido feita efetivamente, não seja uma coisa meramente formal, né? Aí ele fala que pode ser assinatura de termo prévio, pode ser um registro audiovisual, que deve envolver o parecer de um órgão oficial. Então, se é índio, tem que ter a FUNAI junto. Isso tudo que vocês podem imaginar, né? Que é bem razoável.
As populações indígenas, as comunidades tradicionais e aos agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento tradicional associado, são garantidos os direitos de ter reconhecido a sua contribuição para o desenvolvimento e conservação do patrimônio genético, ter indicado a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as suas publicações e perceber benefícios pela exploração econômica feita por terceiros, direto ou indiretamente, do conhecimento tradicional associado. Então, a lei, na sequência, a gente vai olhar isso já, ela estabelece, inclusive, porcentagem que os índios têm que receber de dinheiro se estão usando o conhecimento deles para vender coisa lá fora, ou vender coisa aqui no Brasil. Se tem algum tipo de batom que a Natura desenvolveu, algum tipo de creme que foi tirado do babaçu, de não sei aonde, tem que voltar parte do lucro desse negócio para os índios lá. Essa lei vai estabelecer essas coisas, tá? Do acesso, capítulo 4, a partir do artigo 11, do acesso da remessa e da exploração econômica. Desculpe, a partir do artigo 17, da repartição de benefícios, está aqui. Os benefícios resultantes da exploração econômica do produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao material genético das espécies encontradas, ou seja, não é só o bichinho que tinha lá, é qualquer coisa que você fez com o material genético daquele bichinho que tinha lá. Em condições in situ, a lei fala in situ e ex situ. In situ é no local, ex situ é fora do Brasil, tá? Ou conhecimento tradicional associado, ainda que produzido fora do país, serão repartidos de forma justa e equitativa, sendo que, no caso do produto acabado, o componente do patrimônio genético ou do conhecimento, parágrafo 1º, ou do conhecimento tradicional associado, deve ser um dos elementos principais de agregação de valor em conformidade com o que estabelece nessa lei. Essa lei vai estabelecer mais... Fala. Alex, tá vivo? Vou continuar. Esqueci de ligar o áudio aqui, professor. Ah, tá. Relaxa. Eu só acho engraçado quando eu sinto que vocês estão vivos aí, que eu não vejo vocês. Só vejo o rosto ali do Adriano, eu tô vendo. Eu tô aqui, Essa lei... Eu sei. Que a gente se sente menos sozinho. Essa lei, ela vai estabelecer as porcentagens e ela estabelece um negócio interessante, que é a obrigação é do fabricante. Não é por exemplo, de quem fez a pesquisa. Porque pode acontecer que uma entidade que faz a pesquisa, às vezes até uma universidade, descobriu a molécula que faz o cremezinho lá, e aí uma outra empresa compra os direitos ou pirateia os direitos, ou sei lá, outra empresa completamente distinta é quem vai fazer o remédio, vai fazer o creme para vender, e quem está ganhando dinheiro é essa empresa, que não foi a empresa que fez a exploração inicial do componente genético associado ao conhecimento tradicional. Quem tem a obrigação de indenizar o índio numa situação dessa? Você pode entrar com ação contra o fabricante vai dizer, mas não fui eu que roubei a molécula, quem roubou a molécula foi outra pessoa. Aí, o que essa lei vai dizer é que a obrigação é solidária e a primeira pessoa que você tem que cobrar é a pessoa que está ganhando dinheiro com isso. Basicamente isso que a lei vai dizer. A obrigação de pagar e repartir os lucros com os indígenas é de quem está ganhando dinheiro com a... Eita, peraí, quem está falando? Iranilde, é tu que está com o microfone aberto? Jean. Teu microfone. Já desliguei. Botei ele no mudo. Quem tem a obrigação é quem está lucrando com isso, tá? Não existe essa lei isenta dessa discussão de quem é o responsável pela exploração inicial. O primeiro responsável vai ser o fabricante que está lucrando com o patrimônio genético. Você pode também tornar solidária a pessoa que foi lá na comunidade indígena e explorou os índios indevidamente, mas isso não impede que você responsabilize o fabricante. Parágrafo 1º do artigo 17. Estará sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor material reprodutivo, viu só? Independente de quem tenha realizado o acesso anteriormente. Parágrafo 2º. Os fabricantes de produtos intermediários e desenvolvedores de processos oriundos de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado
ao longo da cadeia produtiva estarão isentos da obrigação de repartição dos benefícios. Ou seja, essa lei estabelece que quem tem que pagar a repartição de benefícios é o produtor final, é aquele que está lucrando com a coisa ao longo da cadeia produtiva. Porque como é um processo industrializado, você tem uma cadeia produtiva que envolve várias empresas aí, geralmente. Parágrafo 3º. Quando o único produto acabado, o material reprodutivo, for o resultado de acessos distintos, estes não serão considerados cumulativamente para o cálculo, coisas de questão de cálculo da repartição. Parágrafo 4º. As operações de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de direito de propriedade intelectual sobre produto acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por terceiros, são caracterizados como exploração econômica isenta da obrigação de repartição de benefícios. Aqui tem uma situação de isenção tributária, tá, gente? Basicamente, o que o artigo 17 vai estabelecer é que quem tem a obrigação de fazer essa repartição, isso é tratado como um tributo, tá, gente? Isso é direito tributário. Essa obrigação de transferir, de pagar esse benefício é uma obrigação tributária, tá? Sujeita a todas as questões relativas ao direito tributário. Parágrafo 5º. Ficam isentos dessa obrigação, mais uma isenção aqui. Microempresas, empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, ou seja, a associação que cata babaçu lá nos índios e produz o potinho de doce de babaçu lá dos índios. Ele não vai pagar, não precisa ficar repassando. Isso é para grandes empresas multinacionais que exploram o conhecimento técnico, científico associado ao conhecimento tradicional e o patrimônio genético de um país para lucro próprio. Então, a lei ela isenta pequenos produtores. É só realmente para multinacionais essa legislação, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma questão importante. Artigo 18. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado para atividades agrícolas serão repartidos sobre a comercialização do material reprodutivo, ainda que o acesso à exploração econômica desse por meio de pessoa física ou jurídica subsidiária, controlada, coligada, contratada, terceirizada ou vinculada. Tarará. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que o detentor da patente seja uma multinacional, você vai cobrar da subsidiária do Brasil. Tá? Porque vai ter uma subsidiária do Brasil, você vai cobrar dela. É isso que o artigo 18 está falando. Mais algum importante aqui? A repartição de benefícios decorrentes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado, poderá constituir-se nas seguintes modalidades. Então, essa repartição ela pode ser monetária, ela pode ser não monetária, que inclui projetos para conservação ou uso sustentável de biodiversidade ou para proteção e manutenção dos conhecimentos, inovações, tarará. Então, não é obrigado que essa repartição seja em dinheiro, em espécie, para o índio. Pode ser feita fazendo um projeto de conservação da natureza na área onde reside, de onde é originário esse conhecimento. Pode ser uma proteção ambiental, pode ser uma produção, a cultura daqueles índios. Pode ser por meio de uma bolsa de estudos numa universidade que você dá para aquela comunidade indígena mandar alguém estudar na universidade. Pode ser uma série de transferências de tecnologia, disponibilização em domínio público do produto, sem proteção por direito à propriedade intelectual ou restrição tecnológica. Ou seja, eu posso fazer essa repartição simplesmente não lucrando com o bem que eu criei. Eu posso colocar esse bem como bem de uso público, ou seja, qualquer pessoa pode piratear o meu produto que não vai ser acusado. Então, isso também é uma forma de eu retribuir para o Brasil o que eu estou produzindo ali. Distribuição gratuita do produto em programa de interesse social. Então, eu posso distribuir esse medicamento de graça para o governo, por exemplo, que eu consegui produzir a partir daquele conhecimento tradicional, daquele conhecimento do material genético da população brasileira ou de alguma espécie de bichinho que existe no Brasil. Mais para frente, o artigo 20 vai estabelecer a quantidade. Quando a modalidade escolhida for a repartição de benefícios monetária decorrente da exploração econômica do produto ou material, oriundo de acesso ao patrimônio genético, será devida a parcela de 1% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica,
ressalvada a hipótese de redução para até 0,1% por acordo setorial previsto no artigo 21. Artigo 21. Com o fim de garantir a competitividade do setor contemplado, a União poderá, a pedido do interessado, conforme regulamento, celebrar acordo setorial que permita reduzir o valor da repartição monetária para apenas 0,1% da receita líquida anual. Então, o que essa lei está fazendo aqui? Ela está não só dizendo que você tem que repartir, mas ela está dizendo quanto. Lembre que na lei do SNUC existe dispositivo de compensação na área ambiental que estabelece a porcentagem que você tem que pagar a título tributário mesmo, de compensação quando o seu projeto tem um parecer que implica em destruição da natureza que não pode ser evitada. A gente estudou isso na lei do SNUC. Se eu estou... É o caso de Pedra Branca, do Amapari, por exemplo. Se eu crio uma usina, ou no caso de Pedra Branca, um minério, uma operação de mineração que vai gerar um dano que eu não posso mitigar na natureza, eu sou obrigado, pela lei do SNUC, a pagar uma porcentagem do valor que custou todo aquele processo que eu estou fazendo ali, o quanto que custou, a base de cálculo é o custo da operação. Eu preciso pagar essa porcentagem em termos de recursos financeiros que vão ser aplicados em uma unidade de conservação qualquer pelo Brasil, de preferência alguma coisa ligada ali ao caso concreto que eu estou afetando a natureza, mas eu sou obrigado a fazer isso. Aqui, de novo, existe uma porcentagem específica de quanto que eu tenho e qual que é a base de cálculo. A base de cálculo é a receita líquida anual, que está lá nos documentos de relatórios anuais que toda empresa tem. Então, eu tenho que 1% disso aí, eu tenho que ou 0,1% a título de liberalidade da União, se a União quiser reduzir esse valor de 1% para até 0,1%, para incentivar a economia daquela empresa. Se aquela empresa está passando por alguma dificuldade, eu posso reduzir essa alíquota de 1% para 0,1%. Mas você tem que pagar isso de alguma maneira. Eu acho que o importante dessa legislação, senhores, é isso. Hoje a gente vai acabar um pouco mais cedo, tá? Até porque a internet está falhando aqui de novo já. Já troquei 2 vezes da Você Telecom para Vivo. E a gente está meio que encerrando. Eu estou feliz que a gente está conseguindo matar quase toda a matéria ambiental, cara. E é muita coisa que tem direito ambiental, tá? E aqui já são 2 da manhã. Tu tá onde, bicho? Eu não lembro. Tu tá na Holanda, né? Ou na Bélgica? Tô na Portugal. Suíça. Isso. Mas os outros não estão. Mas, enfim. Tá gostando da aula? Olha, Tá top. Eu achei meio chato essa aula. Alessandra? Olha o chat, professor. Eu mandei uma mensagem lá. Mas você acha que esse valor compensa o prejuízo que a empresa pode causar? O que eu acho, Alessandra, não importa. É uma questão política. É o que é decidido na luta política. E foi o que a lei estabeleceu. A lei estabeleceu isso porque antigamente nem isso tinha. Aí muita briga aí, muita gente que estava sendo roubada aí de empresa multinacional grande, que estava levando o nosso conhecimento para fora do Brasil e cobrando esse valor depois de volta para a gente, né? Aí criou-se esse mecanismo aí de proteção. Mas se isso é muito, se isso é pouco, sei lá. Tem gente que vai dizer que é muito, a gente vai dizer que é pouco. A empresa vai dizer que ela não... se não fosse ela para ir lá e descobrir o remédio que está lá no babaçu que o índio usa, que ele cospe e passa na ferida e a ferida melhora, se não fosse a empresa transformar aquilo num remédio que todo mundo no mundo inteiro passa a ter acesso, não existiria um remédio. Entendeu? Então, é uma questão aí de pesar essas coisas todas. É por isso que nem tudo no mundo a gente resolve no direito, né? A gente resolve na política, na verdade, e o direito vem só dar uma segurança jurídica para soluções que foram criadas no mundo da política. Mas se é bom ou não, não sei. O que eu sei é que no mundo capitalista, o capitalismo ele é maravilhoso em produzir riqueza. Nunca antes na história da humanidade se produziu tanta riqueza como na história do capitalismo nesse mundo. Tantos bens, tantas coisas. Mas o capitalismo ele é péssimo para alocar os bens que ele produz de maneira justa.
existem mecanismos automáticos de mercado que visam somente o lucro, independente da pessoa, se o empresário é bom, se o empresário é ruim. Existem mecanismos estruturais do sistema capitalista que reforçam uma distribuição cada vez maior para quem já tem dinheiro. Então, ele é muito injusto e desigual, ele força a desigualdade. O capitalismo ele gera desigualdades imensas no mundo. Então, você tem que estar sempre cuidadoso com o capitalismo, porque ele pode criar situações e reforçar situações de injustiça social no mundo enormes. Mas aí é o papel da política, né? E aí sempre vence, né, professor? Porque não sempre, Alessandra. Não sempre, Alessandra. Eu não sou dessas pessoas que acham que é isso aí mesmo, e tá tudo ruim, mas todo mundo é bandido e tudo é injusto. Não. Nem sempre vence. A história da política da humanidade e do Brasil, em particular, é uma história de aumento da justiça social nos últimos anos. Se a gente se a gente comparar com o início da década do século XX, de 1900, a gente evoluiu, se é que dá para falar em evolução também, que tem uma discussão aí sobre o que significa evolução ou não, mas, enfim, a gente tem o direito ao voto das mulheres, o aumento da democracia, a gente passou a ter direitos trabalhistas que antes não existiam. Antes, criança de 5 anos de idade trabalhava em padaria, em forno de padaria, 12 horas por dia. Se você olhar a discussão de jurisprudência do Suprema Corte americana sobre situação de direitos trabalhistas em Nova York na década de 20, era porque tinha criança de 8 anos de idade trabalhando 12 horas em forno de padaria. Hoje não tem mais isso. A gente teve escravidão nesse país. Não tem mais escravidão nesse país. O que não quer dizer que as coisas estão sempre melhorando. As coisas têm retrocessos também, né? Existem momentos de crise, de inflexão, mas também essa coisa de tá tudo ruim, todo mundo rouba. Eu não compro esse discurso não, viu, gente? Eu acho que é difícil, mas que a gente está sempre buscando melhorar a situação. Meio ambiente, por exemplo, mas quando que se discutia esse tipo de coisa relativa a meio ambiente, ou relativa a patrimônio genético, relativa a Belo Monte, relativa ao direito dos índios? Mas quando que índio ia dizer para o governo como é que ele tem que ser consultado? Índio que era consultado era o cacete. O militar chegava lá com tanque e mandava calar a boca e destruía a floresta do índio e acabou. Hoje, pelo menos, a gente tem formas de lutar aí contra injustiças sociais. Então, sei, sempre vence e sempre é muito forte, tá, Alessandra? Mas é uma coisa que você tem que estar o tempo todo atento, porque o capital, ele tá sempre querendo... E não é uma coisa ruim. O capitalismo ele é um sistema econômico maravilhoso em produzir oportunidade para as pessoas. Antes do capitalismo, se você olhar para a sociedade indiana, até 1940, por exemplo, a Índia era uma cidade de castas. Ou seja, se você nascesse filho de carvoeiro, você ia morrer filho de carvoeiro. Se você nascesse filho de nobre, você ia morrer filho de nobre. Então, a pessoa que nascia numa situação de poder, ela não caía nunca. E o pobre que nascia fudido, estava fudido pro resto da vida. Por mais que ele lutasse, batalhasse, estudasse, trabalhasse, ele nunca ia sair da condição dele. Estava fudido. Hoje em dia, isso é o capitalismo que faz também. Se você trabalhar duro, se você batalhar, você pode ascender na sociedade economicamente, socialmente, você pode ganhar status, você pode ter mobilidade social. Se a gente olhar, por exemplo, a situação das mulheres, em comparação ao que era antigamente, mulher era propriedade do marido. Mulher não dizia nem A nem B, era tudo propriedade do marido. Quem decidia a guarda dos filhos era o pai, não era a mulher. A mulher não tinha direito nenhum sobre guarda, era todo do homem, até o Constituição. Até a Constituição de 88. Que eu não quero, que é a história, não é direito. Isso é política, história, ciência política, sociologia, que eu adoro, mas eu não gosto de falar muito, porque eu gosto que a gente fique na matéria do direito, que é o que interessa pra gente. Mas, enfim, a Alessandra perguntou. Verdade. Obrigada, professor. Então, sem pessimismo também demais, tá, gente? Porque o pessimismo é muito triste. A gente olhar o que tem de história bonita de gente guerreira aí. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o movimento feminista na Inglaterra, na década de 20, na década de 30. As mulheres que... Década de 10 e década de 20. As mulheres que lutaram pelo direito ao voto, que as mulheres não podiam votar nessa época. E as feministas que iam para a rua e tentaram primeiro através de protestos, depois tentaram... Tem duas irmãs, eu vou ver se eu acho o vídeo para vocês. Tem duas irmãs que batalharam muito, e aí misturou com a briga por igualdade social
E isso desembocou na Primeira Guerra. E quando começou a Primeira Guerra, e todo mundo teve que se mobilizar no país para defender o país, quando voltou da guerra, eles foram obrigados a estender esses direitos às mulheres, porque as mulheres que ficaram em casa, trabalhando na fábrica, fazendo roupa, porque os homens foram tudo para a guerra, sabe? Quando eles voltaram, as mulheres estavam só esperando, falando, e agora, a gente vai ter direito a voto ou não? Porque a gente que está trabalhando, enquanto vocês estão tudo brigando lá fora. Aí, nessa luta, veio o direito do voto das mulheres. Então, tem uma série de... Tem muita história aí que mostra que não é tudo ruim e tal. Mesmo agora que a gente está na crise da pandemia, a esperança que a gente tem de melhor agora também tem a ver com o capitalismo, porque se não fosse o capitalismo, você não tinha produção de vacina, que a gente vai ter eventualmente, seja no que vem e tal, que vai sair, que vai resolver o problema. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse o capitalismo, a gente não tinha tido problema, porque essa coisa da transmissão do vírus vem com a globalização, vem com todo mundo se movimentando ao redor do mundo o tempo todo. Comércio lá na China, de repente, vira um vírus aqui no Brasil. Então, essas coisas são complexas. Mas é interessante de ver. Por último, deixa eu só passar uma dica do canal que eu estava assistindo do meu professor, meu orientador de TCC lá da PUC de São Paulo, hoje ele é professor da FGV. Também estava na minha banca de mestrado, ele é ótimo, ele é professor de ciência política e ele fez um canal de YouTube, está super bem produzido. E como ele é muito referência lá, ele é professor da FGV, da palestra fora do Brasil, cara da USP também e tal, ele traz muita gente de fora. E o vídeo que ele fez ontem de 1 hora foi com 2 pesquisadores sobre judiciário. Era judiciário e atores judiciais na conjuntura do Brasil. Vou botar o link para vocês aqui, se vocês estiverem com vontade de ver, se estiverem cansados de ver vídeo de maquiagem na internet, tem aqui, tá no chat, o vídeo do Cláudio, tá? E para a próxima aula, semana que vem eu vou botar no Google Salas de Aula um material para vocês lerem. Tentem ler com antecedência. A gente vai estudar as ações na área de direito ambiental. Ação civil pública, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança na área de direito ambiental, um por um. Eu estou pensando se eu vou pedir para vocês fazerem ou não, ou se a gente vai só discutir aqui. Eu não estou pensando na metodologia, mas a gente vai estudar esses 4 tipos de ações na área de direito ambiental. Vocês já viram isso em outras áreas, então muita coisa vai ser... Vocês vão recuperar esse conhecimento e vão ver como isso está sendo aplicado na área de direito ambiental. Tá bom, senhores? Muito bem. Beijo para todos, espero que tenham gostado. Eu achei meio chatinho, eu não gosto muito desse tema não tem muita polêmica, eu gosto que não tem polêmica. Mas até lá, vamos indo. Trabalhe no TCC. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.